19 dos trabalhadores portuários, é uma prévia do que vai ser apresentado na segunda-feira. Tá? Próximo, por favor. Entrar de um navio que atraca em qualquer porto para fazer uma lingada é o mesmo que atravessar as fronteiras de vários países. Por isso que quem faz esse trabalho, os estivadores, não compreende por que é que não estão a ser tomadas medidas preventivas que os protejam da pandemia. Bora. Então, nós lembramos que na televisão foi fazer queixa, reclamar, dizendo que nós era exagerado, mas foram os estivadores de Santos e no navio Kim Singapore, no dia 26 de janeiro, ao adentrar no navio lá no TG, no Termar, na Cargill, né? Viu o pessoal de bordo da empresa, máscara descartável, luva descartável. E já estava a loucura da pandemia, só não tinha chegado no Brasil ainda, então foi aquele não, opa, e os marinheiros tossindo, espirrando, quer dizer, opa, o medo se fez e hoje com as redes sociais se tornou. A mídia veio a público e bombou, alegando que os trabalhadores estavam sendo exagerados. Próxima. E aí são os primeiros casos, já em fevereiro, no Brasil, o Kota Keming, bandeira chinesa, com 2 tripulantes e o navio Ouro do Brasil já com um marinheiro alemão. Não podemos deixar de esquecer que é uma doença que chega ao Brasil por as suas portas, que é os aeroportos e os portos. Próxima. Nesse entendimento, o governo federal de 50 países considerou o trabalho portuário como essencial à economia. Ele não foi considerado essencial. E até uma coisa até muito pela vida, e sim pelo fator econômico. Pelo dinheiro, no caso, né? Isso. E em alguns países, os estivadores, trabalhadores portuários, recebiam uma carteirinha para não serem barrados nas barreiras sanitárias, algo que não aconteceu no Brasil. Nós reclamamos de lockdown, isolamento, no Brasil isso não ocorreu. Próxima. Primeiro caso na Espanha, tá? Que é onde o trabalhador era um operador de RTG, tá? Que lá é cíclico, né? Ele trabalha a bordo e vai fazendo a roda de ciclo, o que obrigou todos os trabalhadores que trabalharam naquele equipamento e trabalhou com eles no navio durante 14 dias, forem testados e ficassem... De quarentena. Isso, próximo. Um fato que ocorreu esses fatos são todos de 2020. No porto de Houston, tá? E onde os terminais foram fechados para serem higienizados. A autoridade portuária que fez. Também no Porto de Seattle aconteceu o mesmo problema e aí o terminal foi totalmente higienizado. Depois, uma postura que, ao meu ver, lembra as posturas que ocorrem no Brasil, infelizmente. Aconteceu em Sydney, onde a empresa sabia dos casos, porque foi ela que socorreu e ela não avisou os trabalhadores, nem o sindicato, nem a autoridade portuária. Ela se tornou omissa. E o fato também aconteceu no Chile, tá? No São Vicente Terminal Internacional. E aí teve que parar o terminal para limpar, mas porque foi externo, tá? Voltando para cá, para a América Latina, o Porto de Calão, próximo, tá? Porto de Calão, terminal da APM, também teve o mesmo problema. A DP World também, no mesmo porto, também teve o mesmo problema. E na Maersk, lá agora na Colômbia, também teve o mesmo problema. Isso tudo na época de março de 2020. No Brasil, o primeiro registro feito de fato de trabalhador portuário foi no Porto de Vitória, em 23 de março do ano passado. Tá? E o estivador infectado foi afastado e os trabalhadores que estavam naquele turno com ele, ou trabalharam com ele, todos foram afastados. Isso é o que alega o órgão do Espírito Santo. Tá? No Porto de Santos foi 8 de abril a primeira vez que um trabalhador portuário foi internado no Hospital Santa Amaro. Aí ficou aquela grande briga, né? É HN1 ou é Covid? A empresa ficou mais preocupada em dizer para a sociedade que era HN1 do que fazer trabalhos de roupa. Não, nós temos que ver um plano para o porto como tal. Uma prevenção. Tá. E o segundo caso foi em Praia Grande também com outro trabalhador avulso que ficou internado e depois ficou em casa. Próximo. Então, os portos eles não fizeram um teste de transmissão comunitária, né? Então, para dar comprovação. Não se tem ciência de informações de procedimentos realizados para testar os trabalhadores portuários das autoridades portuárias, TPA órgãos ou funcionários de terminais portuários
em local de trabalho onde se notificou casos positivos de Covid. Esse é um grande problema, que o Brasil, de fato, foi um dos piores em pré-testagem. Então, ao lado positivo, olha lá. Navegantes informou que colocou sob monitoramento 25 trabalhadores que estiveram a bordo do navio Bárbara. O navio Bárbara foi um navio que, quando chegou em Santos, teve tripulantes com Covid, e esse navio tinha passado em Navegantes. Navegantes pegou seus colaboradores, seus trabalhadores e colocou. O Porto de Rio Grande fez a mesma coisa já 15 de maio. 89 trabalhadores que tiveram algum contato direto ou indireto com as embarcações MSC Gisele foram submetidos a teste de Covid. Navio também que ficou preso na Barra de Santos. Tá? Muito se cobra da autoridade, mas também é o outro lado. O medo de ficar sem salário, de ter sua renda radicalmente reduzida. Os testes para a TPS foram realizados no dia 20 de julho de 2020 no Porto de Santos. Somente 31 trabalhadores se inscreveram na campanha de testagem para a Covid-19, realizados com o patrocínio do Banco Itaú, da Porto Seguro e com o apoio da Ecoporto e da Autoridade Portuária. Deixa eu fazer uma Mas pergunta. foi divulgado isso? Esses trabalhadores, Não foi divulgado. quem foi esse trabalhador? Tinha na página do Ogmon. Na página do Ogmon tem até quem fez. Tá? Eu acho que se tivesse sido divulgado Próximo, numa abrangência maior, eu acho que conseguiria. Então, aí, em dezembro, os membros do IWU, que é o Sindicato de Estivadores do Porto de Los Angeles, 65% de seus testes deram resultado positivo para a Covid-19. E no Porto de Long Beach, 71%. Em janeiro de 2021, mais 54 casos positivos foram confirmados. No Porto, o que acontecia? Se um trabalhador deu positivo, todos aqueles trabalhadores em 14 dias que trabalharam com aquele trabalhador tinham que fazer o teste. Se não fizesse o teste, não poderiam vir para os pontos de escalação para se empregar. Não posso esquecer de aqui falar que os trabalhadores nos portos americanos são avulsos. Entendi. Não são vinculados. Certo. Tá? E se empregam na parede ainda. Ainda tem parede. Ainda tem Tá? parede. Então a parede era higienizada e a turma ia fazer. Então tem casos de trabalhadores que fizeram em um ano mais de 16 testes, exames. supostamente. Teste. Próximo. Exagero. O fato demonstrou a fragilidade e a vulnerabilidade no Porto de Santos a respeito de barreiras preventivas para lidar com a questão. Os estivadores estavam certos em questionar as medidas possíveis e cabíveis de orientação e controle dos viajantes nos portos de entrada no país da Anvisa e da Autoridade Portuária do Porto de Santos? Próximo. Então vamos lá. Ao menos 116 embarcações cumpriram quarentena em portos brasileiros desde o início da pandemia de Covid-19 até o mês de agosto de 2020. Nesses navios foram registrados 777 casos da doença, no universo de 3.700 tripulantes. Esses dados é da Anvisa. Eu venho solicitando há mais de 15 dias para a Anvisa, até o mês de fevereiro, quantos navios ficaram em quarentena no Brasil devido ao Covid e quantos tripulantes deram positivo e quantos testes pré-Covid foram feitos pela Anvisa aos tripulantes do navio. Porque pela determinação, todo navio que chega na Barra, a Anvisa tem que fazer o teste. Eu sei que a Anvisa tem um problema de falta de mão de obra, os quadros estão reduzidos. Na última conversa que eu tive com a Anvisa, hoje, o que tem funcionários, o Porto de Santos da Anvisa, seria para um porto que cabe no máximo 5 navios. Então, quer dizer, precisava de 3 vezes mais funcionário a Anvisa para fazer o seu trabalho corretamente. E qual foi a média de navios que ficaram na barra retido ou que foram constatados com Covid? Você tem um relatório Não, assim? a Anvisa não deu os dados. Estamos torcendo para, na audiência de segunda-feira, a Anvisa trazer Se manifestar. os dados, né? Porque está sendo solicitado. Nem a Prefeitura de Santos, porque se você parar para ver, a censura prévia dos nossos empregadores junto à nossa profissão está mais atrapalhando do que ajudando. Próximo. A prefeitura tinha que passar isso, né? Tinha que ter, né? Então, os navios em Santos: Fire Blackstar, Diamond Star, Liritrax, Saldanha, MV Cirque, Cota, Premium, Costa Facina, Saldanha, Login Jatobá, Pacific Trade, MV Florida, Sofia Boker, Vita Faturi, MSC Posicia, MC Gisele, MC Bárbara, MC Silwen, MC Música, com tripulantes de Covid-19. E aqui fica uma coisa muito interessante. Não se cobrou, pressionou a MSC para
um trabalho junto aos trabalhadores. Porque se você olhar, grande parte dos navios foram... É deles, né? No Porto do Rio de Janeiro, olha lá. Sebem com 3 casos confirmados, Fumar com 8 casos positivos, Sanqui Peregrino com 5 casos confirmados, Santicolt, Santipiller e Santisul com 12 casos positivos. Fortaleza, navio Bigu e o Pacific Onyx. Porto de Recife, o navio Campion com 1 caso. Porto Suape, o navio Federal Estelonce com 10 casos. E o navio Carlos Drummond de Andrade com 11 casos. No Porto de São Sebastião, o navio Sérgio Buarque de Holanda com 12 casos. No Porto de Vitória, o navio Sapura Jade com 8 casos. E um lado muito interessante é o caso do Login Polaris, que faz a cabotagem entre os portos de Itajaí, Santos, Suape, PC e Manaus. O navio está cumprindo hoje quarentena no Rio Amazonas após 6 casos de Covid-19 e a morte de um tripulante. Então, quer dizer, alguns amigos dizem que o terminais no Porto de Santos, que esse navio passou, chamou os seus vinculados para fazer o exame, mas não chamou os avulsos para fazer o teste. Entendi. Outra, próxima, por favor. Um estudo interessante do Center for Disease Control and Prevention, CDC, publicado um relatório sobre a descoberta de que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19, pode sobreviver 17 dias em um navio, sem passageiros infectados. A CDC é uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Está analisando o problema de saúde pública referente ao contágio por coronavírus em cruzeiros e navios de carga no mundo. A RNA do SARS-CoV foi identificada em uma variedade de superfícies em cabines de passageiros infectados, mesmo após 17 dias sem a presença desse. Então, senhores, chuva e escritório de embarcação é lugar perigosíssimo. Onde pode ter um grande foco, né? Pode picar o vírus 17 dias. É um então, estudo ali. específico É um estudo. colocando, tá? O Juca Bala colocou aqui, ó. Agora foi mudada a lei. A entrada automática. Não tem mais vigilância sanitária. Anvisa. Não precisa. Próxima. Entra direto. Já com Covid não tá. E aí, só para mostrar, né? Como É o foi Brasil. feito o plano no Brasil, né? Esse era o primeiro, tá? Ele foi modificado, tá? Mas essa é a forma aqui de fazer. Bom? Como evidenciar? Os pesquisadores da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mapeou o risco de contaminação de trabalhadores, levando em questão atividades e o grau de vulnerabilidade diante da Covid-19. O vigia portuário, uma tabela de 1 a 100, é 76,67. O estador de navio, 72,48 pontos. O estivador, 70,85. O supervisor de operações portuárias, 58,33. O trabalhador portuário de capatazia, 57,67. O guarda portuário, 56,67. Só para dar uma falada nesse dado aí que o Simão colocou, é um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e olha lá o nosso grau de risco de contágio, nós estivadores. É alto, é um grau alto, tá lá, é número, é dado, pesquisa. Próxima. Com a MP, mas sem a vacina. Isso é uma verdade, né? Os trabalhadores ficaram de fora do Plano Nacional de Vacinação, apesar dos portos redobrarem a atenção no combate à Covid-19 e do protocolo elaborado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para enfrentamento da Covid-19 em portos, aeroportos de fronteira, de estratégia prevista no Plano Nacional de Respostas às Emergências em Saúde Pública do Ministério de Saúde. Trocando informações nos grupos de Zap que eu faço parte, os pesquisadores americanos já apontaram para mim isso. Como? Se vocês fazem parte do grupo de resposta de emergência, como vocês não foram vacinados ainda? Mas desde março de 2020, os postos brasileiros realizam triagem de saúde, retiro do trabalho de pessoas acima de 60 anos e com comorbidade. Tornou diário muita constante dos triagens. Próxima. Então vamos ver como é que foi a vacinação nos portos, tá? Para ter um entendimento. Não, legal que o companheiro, pelo menos, vai estar no YouTube, ele pode pegar e enviar o vídeo para os seus amigos que são professores, pesquisadores, olhar e contestar os dados. Aqui a minha opinião eu já falei. Aqui eu estou colocando os dados. Então, Singapura se tornou um dos primeiros países a priorizar a vacinação, COVID-19 para os trabalhadores portuários. Os trabalhadores vão a bordo de navios em nosso porto e entram em contato com pessoas de fora de Singapura. Então, linha de frente inclui os tripuladores, trabalhadores portuários práticos, rebocadores, marinheiros de barcos de apoio, inspetores marítimos
trabalham a bordo de navio. O Estado judeu, já a campanha de vacinação em todos os trabalhadores de portos em fevereiro, a exemplo de um posto de vacinação drive-in na área portuária de Haifa. Então, qualquer caminhão que entrava, carro que saía, você já saía furado, não tinha conversa. Não tinha, opa, não, eu não quero. Tá? Oman iniciou no meio de janeiro a campanha de vacinação do Covid-19 nos portos de Sultan, Aquos, Salaya, Sohar, Kahas, Chinas, Dunkin, Minarfal, Karvun, Kensen, dos seus trabalhadores portuários. Em Dubai, a vacina está sendo fornecida gratuitamente aos cidadãos residentes em todo o Emirado, a Chipon e Pfizer Biotech já vacinou os seus trabalhadores portuários. Mas desses portos aí, Próximo. estrangeiros aí, ou até mesmo aqui do... Teve participação direta dos sindicatos? Sim, vamos chegar Se lá. manifestaram? Sim, sim, Foi, sim. foi como eu falei aqui no início até. O Gonçalo me ligou e o presidente do sindicato da estiva do Porto do Chile, do centro do Chile, o Gonçalo, quer dizer, me mandou mensagem, o outro me ligou, perguntando como é que era a prioridade aqui no Brasil, que eles foram lá, influenciaram e hoje já estão vacinados, né? E nós não. Voltando, por exemplo, a DP World, na região dos Emirados Árabes Unidos, iniciou em 7 de fevereiro a sua campanha de vacinação para seus trabalhadores portuários e suas famílias em 2 centros de vacinação no porto de Jebel Ali. Jebel Ali é o porto que o pessoal diz que é Mariel, quando mostra aquela foto das pontes amarelas. Sei. Porto com pontas amarelas é o porto de Jebel. O porto de Ponte Verde é que é o Mariel, que lembra a Libra 35. Sim. Tá? Comum acordo com o Ministério de Saúde e Prevenção, o MORAP. Na próxima, os portos chilenos iniciaram a vacinação de seus trabalhadores contra a Covid em fevereiro de 2001, por ser considerado como parte da população prioritária para receber a vacinação. A pressão aconteceu graças aos esforços de todos os segmentos das comunidades portuárias junto às secretarias de saúde. Então foi trabalhadores, representantes de trabalhadores, empresários que fizeram a pressão junto ao governo para vacinar. Se não der a mão, porque o nosso empregador ele tem lobby, ele conseguiu em 30 anos 3 leis portuárias, Coisa rara, né? certo? E lembra como quando o garotinho falou que era MP dos porcos. Não eram os sindicalistas que estavam lá jogando lá, vote para os deputados comer, era? Sim. Não era. Próxima. Ó, os estivadores da Califórnia começaram a ser vacinados no porto de Long Beach, Los Angeles, em 12 de Vai falar fevereiro. o milagre, fala o Os santo. estivadores do porto de Savannah começaram a ser vacinados em 20 de março. Os estivadores do porto de Houston, no Texas, começaram a ser vacinados em 22 de março. Os estivadores do porto de Nova York, Nova Jersey, Porto Elizabeth e do porto de Seattle começaram a ser vacinados em 29 de março. Tá, agora, mudando de continente, os estivadores do porto de Auckland começaram a ser vacinados em 21 de fevereiro. Os trabalhadores portuários dos portos de Porto Nelson, Porto Melbourne e Timor, na Nova Zelândia, todos esses foram vacinados em 3 de março. Próximo. Na Espanha, como está no Brasil a mesma briga de querer tirar seus trabalhadores portuários, houve uma contradição. Na Espanha se vacinou a polícia portuária, como se a guarda portuária em Santos fosse vacinada e os demais do segmento não foram vacinados. A Espanha fez isso e o pau está comendo lá. Mas lá dá para entender, é a mesma briga. O empresário não quer mais o trabalhador, não quer mais ele, quer tirar ele. Só que acontece, o trabalhador portuário espanhol não vota no representante religioso, não vota em jornalista, não vota em empresário e não vota em funcionário público. Então, na hora que vai para a política, na Câmara, disputar, ele votou em pessoas que vão defender os interesses deles como trabalhadores portuários. E há 10 anos na Espanha, os empresários, quando fazem que nem o Brasil, de buscar lei, eles estão perdendo nas câmeras. Porque os trabalhadores portuários lá votam consciente, porque sabem que seu voto representa o seu direito. É isso aí, ó. Fica a dica para as próximas eleições aí, ó. Daqui a 2 anos, né? Próxima. Ano que vem, né? No Brasil, ano que vem. a secretária, o único plano estadual de vacinação contra a Covid, a Secretaria Estadual de Saúde, foi a do Paraná, que colocou os seus 3.102 trabalhadores portuários que vão ser vacinados. Só ainda não fez a definição da data quando eles serão vacinados. Mas é o único estado que no plano de ação do estado tá lá, foi o primeiro a colocar. Já tá elaborado, né? Elaborado. Dizem que não existe inveja boa, né? Mas eu fiquei com inveja agora. Próximo. E aí, os senhores, segunda-feira, 19 de abril, às 13 horas, audiência pública sobre a agência de vacinação de todos da categoria de trabalhadores portuários.